Boa noite, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós, da Missão Vida em Cristo, juntamente com aqueles que quiseram, não? Estamos fazendo um propósito, a gente está fazendo um propósito de oração. Uma oração por quê? É oração pelo Brasil. A gente está vendo que está acontecendo muita coisa, muitas situações ruins, pessoas inocentes indo na prisão, para aqueles, né, que têm poucos recursos. A gente vê que tem a cada dia subido, aumentado os alimentos, não? A cesta básica. E talvez você, né, você fale, mas eu estou bem, minha família está bem, mas você sabe, né, que como tem um mundo físico, também tem um mundo espiritual. E a gente não é que sente, senão que a gente vê que no mundo espiritual está acontecendo muita coisa. É um mundo que a gente não vê, mas que influi em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que acontece no nosso país, aqui no Brasil. Vou aqui, né, antes de começar a oração, vou ler só no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1, fala assim. É uma parábola, né? A parábola da viúva e do juiz injusto. Jesus, para as pessoas que eram mais simples, que não tinham muito entendimento, Jesus falava e dava exemplos por parábola, por pequenos contos, pequenos relatos simples, com uma linguagem simples. Jesus falava para que as pessoas entendam sobre o reino de Deus. E entre várias parábolas que Jesus falou, tem a parábola da viúva e do juiz injusto. E fala assim: Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não de falecer, dizendo: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem. Também havia naquela cidade uma viúva, a qual ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra meu adversário. Se a gente tem um juiz injusto e a gente tem uma viúva, a gente tem um juiz e tem uma viúva que tinha uma causa. A viúva tinha uma causa. E a viúva ia de contínuo, né? Fala assim: naquela cidade havia uma viúva, la qual ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra meu adversário. Ele não quis por algum tempo, mas depois disso, disse dentro de si: ainda que não tema a Deus, nem respeite a homem, contudo, porque esta viúva me molesta, farei justiça, para que não continue e me esgote a paciência. A viúva ia continuamente ao juiz, falando: faça-me justiça, faz justiça, julga minha causa, faz justiça, mesmo que esse juiz, ele era injusto, ele era seguramente um juiz corrupto, um juiz que julgava a causa segundo aquilo, né, aquilo que ele lhe parecia, né? Fala que é um juiz injusto, não é que um juiz que ele julgava com justiça, com aquilo que estava. Não, esse juiz era injusto e esse juiz não estava nem aí com ninguém. Fazia o que ele queria, mas essa viúva tocou no juiz e ela, incomodando todo dia, ia lá, falava: faça-me justiça, faça justiça para mim. E o juiz ficou assim, ficou cansado e falou: vou fazer justiça para essa mulher. Não seja que ela, como diz aqui, não, me moleste, não? Farei justiça para que não continue, me esgote a paciência, para que não fique sem paciência com essa viúva.
né? E essa viúva nos dá um exemplo de que a gente tem que ser persistente, a gente tem que ser persistente na oração por aquilo que a gente quer. E a gente vai fazer ser insistente em orar pelo Brasil. Brasil é um país que tem tudo para ser um país ainda mais grande daquilo que é. Mas tem muitos que estão segurando a justiça das pessoas. Muitos que estão segurando de fazer justiça, como é um exemplo, né? Quantas viúvas que precisam de justiça, né? Mas a gente não pode desistir, a gente não pode parar, deixar de orar. A oração é aquilo que move a mão de Deus. Deus quer ver nossa persistência na oração, nossa confiança, nossa fé. Nossa fé eu não posso comprar a bênção do Senhor, não. Não, a bênção vem pela fé, pela nossa persistência, para nossa persistência na oração. E é aquilo que a gente vai fazer, né? E fala assim, para terminar: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Embora Ele pareça demorando em responder-los, digo-vos que logo lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Deus venga para dar sua bênção, será que você vai estar preparado? Será que você ainda vai manter a confiança no Senhor? Por isso, gente, vamos orar. Não vamos a desistir. Se Deus coloca a mão sobre esse país, Deus, né? Consequentemente, ou seja, Deus coloca a mão sobre sua vida, sobre sua família. Se o Brasil vai bem, a você vai bem. Se o Brasil vai mal, isso é que as pessoas não compreendem, não entendem. Que se vai mal a tudo aqui no Brasil, vai mal para aqueles que moram aqui no Brasil. E se Deus abençoa o Brasil, os brasileiros, aqueles que moram aqui, vão ser abençoados. Por isso vamos orar para que Deus toque, né? A gente não é nada, mas a gente crê num Deus grande, poderoso, infinitamente grande, que tem poder para mudar qualquer situação. Por isso eu convido vocês que, em reverência a Deus, feche seus olhos e vamos a unir em oração. Em nome de Jesus, Senhor. Entramos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Te louvando, te exaltando, te engrandecendo, Senhor. O Senhor é grande, infinitamente grande, Senhor. E sabemos que o Senhor tem poder para mudar qualquer situação, por mais difícil que seja, qualquer situação que seja impossível para os homens, mas para o Senhor é possível. Por isso, Senhor, toca cada canto desse país, Senhor. Toca cada rincão, cada canto dessa nação brasileira, nação abençoada. Toca, Senhor, cada lugar, cada cidadão que mora aqui, Senhor, no Brasil. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa essa pessoa, Senhor. Aquele que está passando por uma situação difícil, Senhor. Dá providência divina, Senhor Jesus. Provê, assim como o Senhor provejou para Pedro, quando ele havia trabalhado toda a noite e não pescou nada, voltou sem nada. Mas o Senhor teve misericórdia dele. E Pedro, obedecendo tua palavra, Senhor, ele voltou e lançou a rede no teu nome. E essa história é que todo mundo sabe sobre a pesca milagrosa, que as redes de tanto peixe que tinha se rompia. E ele, Pedro, ele se ajoelhou e falou: quita-te diante de mim, Senhor, porque sou homem pecador. E depois foi e seguiu ao Senhor. Senhor, cremos nesse Deus, que nesse Deus do impossível, que tem poder para mudar qualquer situação, qualquer sentença, por mais que seja adversa, por mais que já esteja sentenciado, mas o Senhor muda qualquer sentença.
Senhor, agora visita, Senhor Jesus. Visita o Congresso, Senhor Jesus. Visita o Senado, Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, aqueles que julgam, Senhor Jesus, desde o mais pequeno hasta o maior, Senhor Jesus. Toca, Senhor, ablanda corações, Senhor Jesus. Ablanda corações, Senhor Jesus. Tira as vendas dos olhos das mentes, Senhor Jesus. Quita todo pensamento perverso, todo pensamento iníquo, todo pensamento, todo projeto maligno, Senhor Jesus, que estão tramando sobre esse país, Senhor. Que em nome de Jesus caia por terra. Que toda obra do mal, satânica, diabólica, caia por terra em nome de Jesus. Nós nos levantamos em contra de todos esses males que trabalham para prejudicar esse país. Que em nome de Jesus caia por terra. Que em nome de Jesus sejam desfeitas todas as obras das trevas. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão poderosa, Senhor Jesus, sobre esse país, Senhor. O Senhor é que levanta e o Senhor é o que tira, Senhor Jesus. Se tem pessoas, Senhor, que estão trabalhando para o mal dessa nação, Senhor, tira simplesmente, Senhor, de seus cargos, de seus postos. Senhor, muitas pessoas que têm decisões que podem mudar o destino dessa nação, Senhor, e não estão fazendo nada, Senhor Jesus. Aquele que está sendo uma pedra de tropeço, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus. Tira simplesmente, Senhor Jesus. Arranca, Senhor, desse lugar e coloca pessoas idôneas. Pessoas que vão trabalhar para que o país saia para frente. Para que o país seja um país grande, como merece, Senhor Jesus. Quantas pessoas aqui que creem nesse país em Deus. Creem no Deus dos céus. No Deus grande e poderoso, que transforma qualquer situação, Senhor. Entregamos todo em tus manos, Senhor, Senhor Jesus. Creemos, Senhor, confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até mais.